Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulherices aqui na Folha News. Hoje nós vamos abordar o quadro Profissões em que as mulheres se destacam em nosso meio. Para a gente iniciar esse episódio, hoje temos uma mulher lagoense que mora no Rio de Janeiro e é engenheira de petróleo. E daí a gente vai conversar com ela para saber o que faz uma mulher no meio da engenharia de petróleo. Milena Weber, seja bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada. Para a gente começar, o que é a engenharia de petróleo e por que você se interessou por esse meio? Eu nunca demorei bastante para escolher o que eu ia fazer de profissão, né, no ensino médio. E acabei escutando um amigo meu ia fazer e fui pesquisar e gostei. Falei, é isso que eu vou fazer. Me inscrevi no vestibular, passei, cursei na Estadual de Santa Catarina, na UDESC. E, claro, foi uma faculdade bem difícil, não foi fácil. E hoje no meio, realmente, a gente trabalha com petróleo, né? A empresa que eu tô hoje é uma empresa produtora. Então, tem os campos petrolíferos, não é no mar, né? Não é offshore, é onshore, em terra. Então, tem vários poços, é bem legal, assim. E esses poços, eles produzem, né? Óleo, gás, água. E aí, tem a parte de tratamento e venda. Então, eu hoje, atualmente, a minha profissão é acompanhar os poços, a produção deles. Externo, no caso. Externo, aham. A gente acompanha, né, a produção. É como se fosse um médico cuidando dos poços, mas a gente também não pode deixar eles morrerem, né, que é prejuízo. E sempre, né, fazendo atividades para estimulação, para aumento da produção e mantendo eles estáveis, né, o maior tempo possível. Faz quanto tempo que tu tá trabalhando nessa área? Já vai fazer 3 anos que eu tô. 3 anos. 3 anos que eu tô nessa área. Tá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, aham. Tu comentou antes ali que você já tinha trabalhado em outro local também, né? Depois da faculdade, né, eu passei um tempo em Maceió, fui fazer estágio lá na mesma empresa, fiquei 4 meses. Em Maceió é onde tem os campos, né, Maceió e Bahia. Então, no Rio é apenas escritório e fica fazendo o monitoramento, né, dos poços de Alagoas e Bahia. Então, esse período que eu fiquei lá foi muito bom, para acompanhar, né, presencial, que é onde as coisas acontecem realmente. Então, foi muito bom passar esse período lá e depois que eu fui contratada, aí eu fui para o Rio de Janeiro. Aí eu passei um período de 2 anos e meio trabalhando numa sala de controle lá no Rio. Então eu trabalhava 15, folgava 15. E depois, né, fim do ano passado, eu acabei entrando numa vaga administrativa, né, de segunda a sexta e mais trabalho de escritório mesmo. E nessa sala de controle seria a parte administrativa também? Não, seria a parte de monitoramento da produção. Então, era uma sala cheia de computadores, monitores, e a gente ficava monitorando a produção de Alagoas e Bahia. Então, era 12 horas por dia, né? Trabalho de turno. Então, era uma semana pelo dia, e aí já ia para a noite mais uma semana. E ficava monitorando os poços, a produção, a estação. Então, o intuito era não deixar a produção parar. E aconteceu algum problema, já tomar alguma atitude para resolver. E agora, nessa parte mais administrativa que tu falou, o que tu faz? É o horário administrativo, na verdade, né? Mas eu ainda continuo engenheira responsável pelo campo de furado hoje, né? Então, fico acompanhando os poços, melhorias... E ainda continuo nessa parte, né? Então, trabalho também um pouco a parte de reservatórios, elevação, escoamento. E por que a engenharia do petróleo ela é tão estratégica? É o futuro, né? Todo mundo fala que o petróleo vai acabar, mas o petróleo não vai acabar, né? Agora com o pré-sal também. E agora, né, tá mais o gás natural, né? Que é uma energia renovável, né? Uma energia limpa. Então, todas as empresas estão apostando bastante no gás natural. E é o futuro, né? E tu vê essa mudança como positiva? Positiva, com certeza. E tu acha que nesse meio a inteligência artificial pode influenciar alguma coisa? Sim, com certeza, muito. No Hoje que, por em dia, exemplo? na minha área ali, a gente trabalha muito com simulações, né? Então, na parte de escoamento. E aí, até um dos nossos consultores, né? Ele utiliza bastante inteligência artificial para apoiar nas simulações. Então, é algo muito legal.
Algo que torna fácil, né? Rápido, Sim. e tu não precisa ficar horas naqueles simuladores. É uma coisa que tá na mão ali, Tá né? na Eu mão, acho que sim. veio É o para futuro, é com o futuro e a certeza. gente tem que se adaptar com isso, né? Sim, Não só na tua área, mas em em todas as todas, áreas, não? Sim, né? é muito bom. E eu acho que principalmente ali onde tu mora, no Rio de Janeiro, já tá bem evoluída essa área, Sim, né? aham. Acho que tanto na minha engenharia, né, quanto civil, mecânica, é Uhum. algo que vai crescer bastante, né? E na tua formação acadêmica, que disciplinas assim que você considera que são mais importantes para essa área? Aham. Assim, toda engenharia tem os cálculos, né? Mas vai ser igual, né? Engenharia civil, mecânica, mas o cálculo é uma parte muito boa, porque ajuda a tua cabeça a desenvolver, né? Uhum. A ter esse raciocínio rápido, a pensar. Então, o cálculo realmente é importante, mas é igual em todas as engenharias. E aí entra mais na minha faculdade, mais na minha profissão, né? A parte de escoamento, escoamento de fluidos, reservatórios, a parte de geologia também. Não é muito a minha área, mas também é muito importante para uma empresa, né? Geologia e reservatório é o coração, né? Porque eles Sim. que precisam estudar e descobrir a reserva para perfurar no lugar certo e a gente ter essa produção, né? Uhum. Porque Então, se perfurar no lugar errado, é. pode ocasionar muito Isso, prejuízo, com né? Não só para a certeza. empresa, mas Não, sim, com certeza. E é milhões, né, por é, dia. Uma sonda de perfuração é muito cara, então é o coração, né? Tem que e ter daí pessoas é a boas. empresa que fica responsável por essa perfuração errada, se acontecer, no caso. A minha empresa, ela é produtora, né? Esse ano, então, eles compraram. É uma empresa nova. A Uhum. Petrobras, quando foi investir no pré-sal, ele começou a leiloar esses campos em terra. Então, várias pequenas empresas começaram a comprar e investir nesses campos. Então, na época da Petrobras, eles não queriam gás. Uhum. Então, era o óleo que estava em alta. Então, muitos poços que tinham uma produção boa, eles perfuravam e já fechavam para priorizar o óleo, que era a demanda, né, da época. Então, a minha empresa ela fez esse trabalho de reavaliar, estudar e retomar com esses poços. Então, conseguiu já atingir uma produção muito boa de gás natural, né, Uhum. que é a propaganda, né, de todas as empresas para investir nessa parte de energia renovável. E esqueci. E o que que tu diria assim, como é que tá o mercado de trabalho nessa área? Hoje, atualmente, está um mercado muito bom, está um mercado bem aquecido. O petróleo está em alta, né? O petróleo, o gás natural está em alta. Eu ia terminar a faculdade ali na pandemia, então acabou Uhum. estendendo um pouco mais. Sim. Quem acabou se formando na pandemia não conseguiu uma área tão boa, né, de atuação, acabou indo para a área de investimento, para outras áreas. Mas agora o petróleo está em alta, então as empresas estão se movimentando bastante, bastante vaga está abrindo. Até esse ano provavelmente vai sair o novo concurso da Petrobras. É por concurso essa tua área? A Petrobras sim, mas a minha não. A tua não. Foi Uhum. programa de estágio, aí fui contratada, mas são vagas que abrem, né? Vagas internas. Aí não é concurso, não, é processo seletivo Processo mesmo. seletivo. E na tua empresa que tu trabalha, tem mais mulheres trabalhando? Até o tempo que eu fiquei em Alagoas realmente era mais homem, assim, né? O tempo do supervisório também, então era um Uhum. trabalho com mais homens, realmente. Mas uma das donas da empresa, né, é uma mulher, então ela propõe muito isso, né? A equalização de gêneros, Uhum. a liderança da mulher. Então, hoje ali no escritório onde eu trabalho, tem várias mulheres já em cargos de liderança. Isso é bem legal, Isso é né? muito Aham, importante, sim, né? aham. A Para gente se saber. inspira Se nelas, inspira, né? eu ia dizer. E como tu falou que ela é a responsável pela Aham. empresa, eu acho que isso já motiva também, Sim, e né? também motiva também os homens a respeitarem também, né? Porque já vem ela empoderada, então respeitam ela e isso é muito legal pra gente É também, muito né? legal e passa confiança, porque a gente vê que Claro. em várias áreas ainda existe o Sim, preconceito existe, com de gênero, certeza. né? E daí você tem que ficar mostrando o teu valor Sim. Não, e tem, praticamente. né, em qualquer lugar. Às vezes a gente tá numa reunião, né? Mas isso é muito Uhum. bom. Por ter ela ali, né, como figura e tal, é muito legal. E tu vê assim, não só na tua empresa, na empresa que você trabalha, mas tu acha que tem mulheres procurando essa área ainda? Tem. Até na minha faculdade, pelo menos, era mais mulher até do que homem. E tá, é um meio que tá crescendo bastante, né? E bastante mulher também se formando, entrando na área. Então, acho que mais uns 10 anos vai estar bem, bem equalizado, assim. Claro que o número de homens é bem grande, Sim. né?
Principalmente os mais antigos, né? Que são todos as Petrobras e tal. E eu acho que daí para essas pessoas que trabalham há mais tempo já é um pouco mais difícil conviver. Porque eles já têm um Conviver não, pensamento, mas né? eles têm um pensamento um pouco Muito do antiquado, jeito né? deles, com certeza. E Milena, e qual que é a diferença entre trabalhar em uma empresa de exploração, produção e em uma de serviços? Então, uma prestadora de serviço, ela vai prestar serviço. Por exemplo, a minha empresa que é produtora, produz, né, os poços, e começou a perfurar agora, então ela contratou uma prestadora para fazer a parte de sonda, de perfuração. Então, a prestadora, ela vai prestar serviços, desde Uma perfuração de terceirização. poços, uma terceirização. Qualquer outro assunto, né, até construção e montagem de linha, é tudo uma terceirizada que vai trabalhar. Então, seria essa a diferença, né? Uhum. A terceirizada, ela vai trabalhar, né, prestar serviço, pode ser de várias áreas, né, assuntos, e a produtora, ela vai produzir, explorar. E quais que são as tecnologias mais modernas que são aplicadas na exploração e na produção? Então, basicamente, eu vou falar aqui, mas acho Sim. que os poços, a gente tem a parte de slickline, então, muitos poços, eles criam obstrução na coluna pelo óleo ser pesado, a mistura com a água, então, essa parte seria a parte de limpeza da coluna, de produção, então a gente trabalha com slickline, com injeção de água quente também para ajudar a dissolver essa incrustação que cria e ajudar no escoamento. A gente lança também bastões no poço, que é tipo um eno, assim, que tu toma quando tá mal de estômago. Então, ele vai ajudar aquela água, quando o poço tem muita produção de água, ele fica afogado. Sim. Que a água é mais pesada, o óleo ele não vai conseguir subir, né, fluir. Então, a gente joga como se fosse um sorrisal no poço, e ele vai efervescer e vai conseguir fazer com que o óleo, que a água se misture, né, e ele consiga escoar até a estação. São mais, não tem tecnologias muito assim que a minha empresa aplica, né? São mais essas, Sim. mais atividades dia a dia, né? Para manter essa produção. E a gente sabe que tem muitas críticas, né, com relação ao Sim, petróleo com na parte ambiental, certeza. né? Como é que vocês lidam com isso? Então, a minha empresa, ela realmente, ela já, quando ela começou, ela já queria focar em energias renováveis, né? Então, o intuito a gente ali é produzir gás, mas nem sempre é assim, né? Sim. Então, muitos poços vêm mais. Hoje a produção de óleo é muito maior que a produção de gás. Mas, claro, o óleo é mais caro, né? A gente ganha mais. Mas, por enquanto, eles lidam assim. Até o momento vai indo assim. Mas o intuito é que vá mudando, né? A gente faz por essa transição energética, né? E qual que é o papel do engenheiro de petróleo nessa transição? Assim, hoje eu trabalho, como trabalho com óleo, vou trabalhar com gás, né? Os poços vão continuar, né? A única coisa é que a gente vai mudar. Então, acredito que todo mundo fala, vai acabar. Não vai, a gente vai ter ainda esse tempo, a gente precisa, né? É uma profissão que vai crescer muito ainda. E com o pré-sal também, né? A gente vai ter muitos e muitos anos ainda de gás, de óleo. E claro que, né, a gente vai ter que começar a mudar. Hoje, esse óleo, que é essa energia suja, né? E começar a trocar pela energia limpa, pelo gás natural. Também tem outros tipos de energia, né? Energia eólica, energia solar. Mas o papel eu acredito que vai ser o mesmo. Por exemplo, a minha função, né, que é monitorar os poços, cuidar da produção, independente se é óleo ou gás, eu vou continuar acompanhando, né? E como é uma área que está evoluindo, Sim. evoluindo muito, né? Eu acredito que daqui 5, 10 anos vai ter uma mudança Com bem certeza. drástica com isso, né? A gente não, é que é muito envolvido com política também, né? Hoje tá muito bom, a gente não sabe o dia de amanhã. Sim. Mas é uma energia que a gente precisa, né? E então, no Brasil ainda a gente com certeza vai depender muito dessa energia ainda por muito tempo. E quais que são os principais desafios que você enfrenta? Todo dia a gente tem um desafio novo, né? Porque sempre tem muito problema e você tem que resolver o problema. Que tipo de problema, por exemplo? Por exemplo, o poço morreu, afogou. Aí você tem que pensar o que você vai fazer para aquele poço voltar a operar. Se não der para operar, vai ter que entrar com sonda. Deu um shutdown na estação, então tem que correr, tem que fechar todos os poços, a gente não pode queimar tanto de gás por dia. Então Tem um limite. tem um limite. Daí, então são vários probleminhas no dia a dia que ocorrem e você tem que estar ali preparada para tomar uma ação,
para conversar, para melhorar. E essas ações têm que ser rápidas, no momento que Rápidas, acontece ali, isso, já tem que tomar uma atitude para resolver. o meu dia a dia é com bastante reunião, né? Uhum. Então, volta e meia dá algum problema, a gente se reúne com outros engenheiros de Alagoas, Bahia, e conversa sobre o problema e todo mundo debate e chega numa conclusão. Então, várias Chegam num reuniões, acordo. num E acordo. nessas reuniões que vocês fazem, as pessoas chegam num acordo facilmente para quando quando Aham. acontecem esses problemas. É uma decisão fácil que vocês tomam ou leva um pouco mais de tempo analisando É. cada problema que acontece? Nem sempre é tão fácil, né? Porque mesmo às vezes sendo todo mundo da mesma empresa, são várias equipes diferentes, né? E cada um tem um ponto de Uhum. vista, né? Então nem sempre é fácil. Mas tem que chegar num acordo, né? Porque é pela empresa, né? Sim. Não é pelas pessoas. Mas tem às vezes uns conflitos, assim, mas sempre dá certo no E final. sempre tem em toda a área, né? Toda a Tem, área, não não adianta. adianta, são profissões que você tem que conversar e chegar num Sim, tem que acordo. Não adianta conversar e se chegar num você trabalha acordo. em várias pessoas, não tem como tomar uma decisão Sim, sozinha, não, é em né? conjunto, né? Com certeza. E como que você enxerga o futuro? Eu já te perguntei isso, mas Aham. eu quero que você reforce essa opinião. Ai, pergunta difícil, né? Não, com certeza o futuro vai estar tudo muito mais desenvolvido, né? A inteligência artificial vai estar, acho que, dominando o Uhum. mundo, né? Com certeza. E acho que vai ser 100% uma energia limpa, né? Então o gás natural vai ser algo que vai ser bem destacado no futuro, referente ao óleo, a produção de óleo, né? Essa energia mais que não é tão limpa, né? Então, acredito que vai ser essa transição energética, que já está acontecendo aos poucos, né? Uhum. Mas no futuro vai prevalecer. E são situações que a gente vai ter que se adaptar, Que né? vai ter que se adaptar, com Não tem como fugir, certeza. Sim, não, né? com certeza. E como que tu já falou da faculdade, como é que funciona, né, as áreas? Uhum. Tem alguma habilidade ou algum conhecimento que quem deseja iniciar uma Iniciar. faculdade assim já precisa ter algum conhecimento? Olha, conhecimento não, mas gostar de cálculo, né? E inglês é fundamental, né? A minha empresa hoje é uma empresa brasileira, então a gente Uhum. não precisa muito, mas o que mais tem em multinacionais, né? Empresas grandes, e o inglês é fundamental. Todas elas entrevista em inglês, então é algo que é fundamental para começar, né? Além de gostar dessa parte de cálculo. E quando você começou, você já tinha ideia de que seria assim? Não, não tinha muita ideia. A faculdade já tinha sido bem difícil, né? Mas Uhum. tudo vai piorando, né? Cada vez vai ficando mais difícil. Mas foi muito legal, assim, né? Presenciar, estar lá, Uhum. né? Ir desenvolvendo, ver as coisas que a gente estudava na faculdade. Mas é muito bom, assim, é difícil, né? Mas é muito legal você ir aprendendo e todo dia a gente aprende alguma coisa nova, né? Mas eu gosto bastante, né? Sou suspeita de falar, mas fácil nada é, né? E Mas o que que é bom. você diria para as mulheres ou Aham. também homens, né, que querem iniciar nessa área? Uhum. Ai, que iniciem, porque é uma área legal, é uma área que tem muito crescimento, né? É uma área que paga bem também, né? Então é uma área que vale a pena. Mas claro, tem que gostar, né? Dessa parte de cálculo e tal. Até engenharia são uma turma grande entra, Uhum. né? Mas poucas pessoas saem, né? Quanto tempo é de faculdade? É 5 anos. 5 anos. Mas nunca é só 5 anos, Sim. né? Sempre, né? Eu, pelo menos, não consegui me formar em Hum, 5 anos, mas não me arrependo também, né? sim. Porque às vezes a gente se forma antes e não ia ter dado certo o que deu agora. Uhum. Mas é uma área muito boa, então tem que gostar de estudar também, né? Que Gostar exige, né? isso. Mas é muito bom, assim, é uma área legal. É uma área que te desafia todos os dias, né? E que sempre vai ter que ficar estudando, porque Sim, com certeza. são muitas Com atualizações, né? certeza. Exatamente. E o que que você tem algum fato, uma curiosidade, uma experiência que te marcou Uhum. nessa área? Ai. Ou em Maceió, que você fez Aham. o estágio, ou ali no Rio mesmo? Ai, deixa eu pensar. É que todos os dias tem uma dificuldade Uhum. diferente, né? Mas acho que quando eu estava estagiando, né, o meu chefe, ele era bem sério, assim, né? Sempre cobrava e tal. E aí ia ter uma parada programada lá na estação. E aí, sim, eu fiquei ajudando e trabalhei durante a semana. E aí chegou no final de semana, ele pediu pra eu trabalhar também, né?
Daí tá, não ia falar não pro meu Sim. chefe, né? Fui no sábado, trabalhei, fui só eu de estagiária. E aí, ai, tava cansada, até liguei pra minha mãe, ai, eu não quero domingo, quero descansar. Daí eu falei, ai, vou mandar uma mensagem pra ele, né? Uhum. Eu falei, oi, será que eu posso ficar em casa amanhã e tal? Daí ele só me respondeu assim, você é quem sabe do seu futuro. Daí eu fui trabalhar, né, com Sim. certeza. Mas aí foi bom, né, que passou um mês, depois eu fui contratada. E com certeza te É. marcou essa Sim, frase que com ele disse, certeza. né? Porque Aham. às vezes é o empurrão que a gente É um precisa, empurrão que a né? gente precisa, né? Porque tem várias pessoas, né? Mas você tem que se destacar, Sim. né? E como que é para você morar lá no Rio de Janeiro e a tua família morar aqui em Lagoa Sim. Vermelha? Eu saí de casa cedo, né? Eu saí de casa com 17 anos, fiz faculdade em Balneário, então sempre lidei com essa distância, né? Uhum. Mas claro que é difícil. Mas ainda que a minha família, a gente é bem unido, então a gente se Uhum. fala todo dia, conversa, se liga. Mas é difícil, né? Sempre tem a falta, né, de ter alguém perto e tal. Mas vai acostumando. Mas ainda que a gente consegue se ligar, falar diariamente. E a tecnologia mudou Sim, muito, ajuda muito, facilitou né? Com bastante isso, né? certeza. Milena, existe preconceito nessa tua área da engenharia do petróleo? É, assim, pela convivência, né, pelo tempo, claro que trabalhar com homens você tem que ter pulso firme, né? Uhum. Tem que fazer te respeitarem, né? Mas ainda nesse meio que a gente mais sente, mesmo tendo poucas mulheres, ainda a convivência com mulher é mais difícil do que com o homem, né? Então, o que eu sinto falta é esse apoio entre a gente mesma, né? Milena, eu queria que tu deixasse uma mensagem que para inspirar as mulheres da nossa região, quem Sim. nos assiste. Ai, mulher, tá bom, mulher é no lugar onde ela quiser estar, né? Então, o futuro é as mulheres, a gente é inteligente, a gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Coisa que os homens não conseguem. Então, estudem, né? Se esforcem, se empoderem, né? Que o futuro é nosso. É isso. Então, eu queria agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, tá de férias aqui na Sim, região, estou. né? Aham. Eu queria te desejar sucesso nessa área Obrigada. e que todos aprendamos a lidar, né, com as Sim, com tecnologias certeza. e principalmente nessa tua área aí que está em constante crescimento. Sim, com certeza. Obrigada pelo convite. Muito obrigada.